Eu separei alguns cortes legais aqui do programa Seleção Sport TV, onde eles falam da convocação de alguns jogadores do Flamengo. Eles enaltecem, né, essa convocação dos jogadores do Flamengo para o jogo da Seleção Brasileira que vai acontecer agora dia 20 e 25 contra Colômbia e Argentina. Eu já peço aí para vocês deixarem o like, para se inscreverem no canal e ativar o sininho, tá? Os créditos para Sport TV e o link está aqui na descrição. Vamos lá. Os goleiros foram os óbvios, né? O Alisson, o Ederson e o Bento são hoje os goleiros óbvios, selecionáveis, pelo menos na minha visão, vejo assim. Aí vamos às demais posições. Ele convocou defensores. O Dorival não fez a distinção de quem é lateral. Tem uma sutileza aí. Claro, porque qual a posição do Danilo? O Danilo é o capitão da era Dorival jogando como lateral direito, mas ele convocou como lateral direito o Wesley, que já era muito esperado e merecido, o Wanderson, que foi o titular na última data FIFA. E o Danilo estava machucado. Exato. Né? Danilo zagueiro. E convocou um lateral esquerdo, que é o Arana. Ele não fez distinção entre zagueiros e laterais. É óbvio que ele, na minha opinião, ele fez isso para ajeitar a situação do Danilo, que é um quinto zagueiro a ser convocado. Porque além do Danilo tem o Gabriel Magalhães, que joga na esquerda, o Léo Ortiz, que joga prioritariamente na direita, o Marquinhos, que joga nas duas, o Murilo, que joga na esquerda. E aí só tem um lateral esquerda de ofício, que é o Guilherme Arana. Aí, meias, ele convocou os seguintes atletas anunciados como meias: o André, o Bruno Guimarães, o Gerson, o Joelinton, o Matheus Cunha, que na seleção sempre jogou de centroavante. No clube dele atua como meia atacante e foi anunciado pelo Dorival como meia, assim como o Neymar, que retorna depois de um ano fora da seleção brasileira. E para o ataque, ele convocou os seguintes atletas: o Estevão, o João Pedro, o único centroavante de ofício na convocação, o Rafinha, o Rodrigo, o Savinho e o Vini Júnior. Qual a nota, Célio Xavier Filho? Não, a nota da convocação como um todo, eu acho que é uma nota 8. A gente convocaria praticamente os mesmos jogadores ali, mas tem alguns detalhes, eu acho, né, que são acho, determinantes. O principal deles é esse que está no telaço, né, ali no centro do telaço, que é o Neymar. O Neymar, eu acho que ele acaba determinando outras convocações em volta. Por exemplo, centroavante, né? No momento que o Dorival convoca um só centroavante, né, ele está indicando, como você falou na abertura, que provavelmente num dos jogos, e eu acho que esse jogo é o jogo da Colômbia, se o Neymar não se machucar, eu acho que o Neymar começa jogando, e eu acho que vem esse quarteto, pelo que a gente entende um pouquinho de Dorival. Na Argentina, talvez não. Na Argentina, talvez seja mais interessante um Neymar começando no banco, não pegar aquela intensidade. Como é que se esse quarteto joga pra caramba contra a Colômbia, como é que você faz depois, aí, 3 dias depois, 4 dias depois? Mas aí é um plano inicial, depois você começa com uma primeira ideia. E aí eu acho que falta... não sei exatamente como é que ele vai montar um time seguro com esses 4 em campo, sendo que o Neymar, fisicamente, nunca entregou tanto e está entregando um pouco menos, né? Mesmo se esses 4 atuarem sem centroavante, você acha que fica um time pouco seguro? Eu acho que são... Você é um retranqueiro, né? Eu acho que são 4 jogadores. Contra a Colômbia, eu acho muito. Esse time contra a Bolívia, eu ia falar o Paraguai, mas o Paraguai é outro já, né, nas eliminatórias. Mudou. Votou a gente, 1-0. Né? Exatamente, né? Mas assim, contra a Bolívia, contra o Peru, tá ótimo. Esse quarteto vai super bem. Contra a Colômbia, não sei. Porque você tem 2 volantes. Mas se você olhar, por exemplo, o Rafinha, o Vini e o Rodrigo desempenham nos times dele, né, funções que pode congestionar o meio-campo. Você vê Tchouaméni... no Real Madrid joga um quarteto na frente, né? Joga o Jude Bellingham, o Rodrigo, o Vini e o Mbappé. Não, ontem o Barcelona jogou com um a menos. Teve um jogador expulso no primeiro tempo. E o Rafinha se matou para marcar e atacar. A exemplo do que costuma fazer o Vini e o Rodrigo. E com isso, você pode tranquilamente deixar o Neymar enfiado aí. Esses caras hoje não têm posição fixa, a gente vê, né? O próprio esquema e módulo de jogo dos times dele faz com que tenha um revezamento absurdo entre Na eles. Copa a gente jogou com um quarteto na frente, né? Com o Tite era o Neymar como um 10, o Paquetá era o segundo volante, com o Casimiro,
E na frente era o Rafinha, o Richarlison e o Vini, né? Exato. Eu acho que, como o Eric falou, perdão, André, só para não esquecer aqui, como esse jogo da Colômbia, talvez não, certamente muito mais do que o jogo contra a Argentina, seja muito embate físico, a gente sabe que a Colômbia joga, assim, por serem caras grandes, habilidosos também, tem muita força, talvez isso possa fazer com que o Ney não entre de cara. Pode ser, entendeu? Mas, logicamente, os treinamentos eu acho que vão dar uma direção maior. Assim, como ainda falta um tempo, a gente precisa ver como é que o Serginho falou, como é que o Neymar vai chegar até lá, né? A gente sabe que ele está num processo de volta ainda. Ele tem jogado todos os jogos do Santos desde que ele voltou e estreou, né? E isso é bom, porque ele está ganhando ritmo de jogo. 90 minutos, né, Eric? E o jogo contra o Bragantino foi um jogo duro, forte, disputado, com muito contato. Agora tem que ver como vai ser. Ele tem um jogo pesado contra o Corinthians agora domingo. Enfim, o Santos passando. Ainda tem mais um jogo, né? Ainda pega mais um jogo antes do jogo da seleção. Se o Santos passar o primeiro jogo da final. O que você falou é importantíssimo, porque o Neymar estreia contra o Botafogo, entrando no segundo tempo, joga 45 minutos mais acréscimos, e a gente imaginava, vai ser poupado em alguns jogos, né? E ele não teve descanso. Ele jogou 2 vezes por semana e foi aumentando a intensidade dele, a minutagem dele, até jogar 90 minutos naturalmente. 2 vezes ele jogou 90, né? Oi? Acho que ele 3 vezes, eu acho. Acho que foram 2. Ele jogou 90 minutos. Ele jogou 75 minutos contra o Novo Horizontino. Contra o Corinthians jogou 68. Jogou 85 minutos contra o Água Santa. Ele saiu para ser aplaudido. Quase 90. Ele saiu para ser aplaudido. Aí contra o Noroeste, 69 minutos. Jogou 90 minutos contra a Inter de Limeira. E 76 minutos contra o Bragantino. Assim, minutagem alta. É altíssima. Eu acho que o Neymar voltou, assim, voltou. Ele está inteiro para jogar. Claro que ainda vai recuperar o auge. Me chamou muito a atenção dele. o jogo do Bragantino, André. Foi um jogo muito duro, disputado mesmo. Tinha lance assim que eu falei, meu Deus, Neymar, não precisa ir com tanta força assim. E era disputado 2 contra 1, 2 contra 2 e pancada e na bola, assim, jogo duro na bola, sabe? E me chamou a atenção a forma como ele competiu. Agora, ele saiu, né, para poupar, até ele escreveu depois, não, tal, foi só para poupar, não teve nada demais, de uma lesão e tal. Então vamos ver esse jogo do Corinthians, depois o Santos passando tem mais jogo, ver como ele vai chegar fisicamente. O Neymar saudável não tem erro, né? Eu acho que ele joga como titular, e está aqui o resumo desse retorno dele ao Santos, insisto, sem descanso. 2 vezes por semana, meio de semana e fim de semana, meio de semana e fim de semana. Eu vejo esses números e digo, cara, fisicamente o Neymar voltou. Claro que ele ainda vai evoluir, óbvio. Mas assim, acho que ele está apto. Os números têm sido muito bons dele. Muito bons. O jogo também. Em passe, drible, gols. Que eu não esperava. No começo eu achava loucura convocar o Neymar, aí os fatos foram se impondo às opiniões. Agora, mas a grande dúvida nossa era em termos físicos, né? Claro, óbvio. Óbvio. Eu não imaginava que ele estaria tão rapidamente. Tão saudável assim, com esse ritmo, levando porrada, levantando. Levando porrada, agora, eu só quero atentar para um detalhe, né? Vendo os jogos dele. O Neymar, ele não está conseguindo completar dribles finais, assim. Drible curto, ok. Mas quando ele bota um pouquinho mais para frente, que precisa de sustentar aquele arranque, ele não está sustentando ainda. Está voltando, né? Então, assim... ele não se machucou. Mas não é natural, talvez, por essa questão do ritmo, surpreenderia se ele sustentasse, né? Okay, mas não está sustentando. E isso sempre foi uma jogada importante para ele. Ele chegar na frente. Ele geralmente, quando joga, ele acaba perdendo a última dividida se ele não soltar mais rápido a bola ali. E acho assim que, mesmo que tenha uma avaliação que ele não está 100%, se eles treinarem e o Neymar chegar para o Dorival, eu estou pronto, hein? Eu posso começar. Dorival, mesmo que ele tenha uma outra ideia, eu acho que ele não tem tamanho para dizer não para o Neymar. E eu acho que é correto começar com o Neymar, pelo tamanho do Neymar, pela história dele, e a gente vai ter mais possivelmente 2 jogos de Campeonato Paulista, né? Se o Santos passar pelo Corinthians domingo, o jogo da ida da decisão, para ter até uma análise mais de jogos de uma intensidade um pouco maior. Esse jogo de domingo é uma amostragem muito boa, né? Jogo pesado. O primeiro jogo contra o Corinthians, o Neymar não foi bem, hein? O Neymar não foi bem. Eu não vi esse jogo. Inclusive, o gol do Corinthians nasce de uma bola que ele perdeu. Então, assim, o Neymar já marcou os gols, todos de bola parada.
eu tenho um pouquinho de pé atrás ainda, para não entrar nesse oba-oba de que o Neymar voltou. Não, acho que eu acho que ele voltou. Acho que da nossa parte também temos não, 3 Serginho. semanas. Temos 3 semanas. 3 semanas, pro jogo é isso que eu ainda. falei, é um prazo importante. Temos 3 semanas. Eu só queria... 3 semanas é pré-temporada no Brasil. Exato. Eu acho que ele será titular, eu acho. E eu queria refletir o seguinte, na minha percepção, times que atuaram e venceram sem centroavante, que a gente só lembra do sucesso, né? Eles não fizeram assim por uma escolha. A Espanha não chegou e falou, eu vou jogar sem centroavante. Tentou antes. A Espanha jogou com o Torres, foi campeão europeu em 2008, ele marca o gol do título. Aí o Torres entrou numa fase terrível, irreconhecível, parecia outro jogador. E a Espanha começou a testar possibilidades, como eles tinham meias muito bons. Cara, vamos jogar sem o centroavante clássico. Tinha o Davi Villa, que era um goleador sem ser um 9 clássico. E a Espanha enveredou por esse caminho e foi campeão do mundo e ganhou mais uma Euro. Olhando a característica dos jogadores brasileiros, o que a gente tem hoje de melhor? Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que são esses atacantes aqui. O Rafinha, o Rodrigo, o Vini, o Neymar, quando estiver na sua plenitude. Será que não vale a pena, já que a gente não tem um centroavante incontestável, o único convocado na função centroavante foi o João Pedro, eu acho que por melhor que possa vir a ser o João Pedro, ele não é um centroavante que desperte os nossos suspiros, nossa, que 9 a gente tem. Então, já que a gente não tem esse 9, e já há um bom tempo, será que não vale a pena insistir um pouco mais? O Tite chegou a tentar fazer de forma tímida. Ele fez contra o Chile, no Maracanã, eliminatórias, quando o Vini marcou o primeiro gol dele. Ele fez no amistoso contra o Japão, vitória por 1-0, o time não jogou bem. E como ele tinha um sistema que estava funcionando com o centroavante, a época era o Richarlison, o Tite não insistiu muito nessa ideia. Mas o cenário mudou. A gente não tem mais um jogador de 9 que dê ânimo como dava antes da Copa o Richarlison. Será que isso não pode levar o Brasil a pensar seriamente em jogar sem centroavante? Eu acho que a gente vai caminhar para isso pelo momento dos atacantes brasileiros e pela falta de um 9. Até porque os 3, né, Rafinha, Vini e o Rodrigo, nesses últimos tempos, se tornaram artilheiros, né? Quer dizer, são jogadores que, mesmo jogando pelo lado, infiltrando pelo meio, eles têm conseguido durante, pelo menos que a gente tem visto na Champions, que é uma prateleira mais lá em cima, serem determinantes e protagonistas, né, fazendo gols. Eu acho que não seria nenhuma surpresa se testasse um pouco mais esse tipo. A lógica é essa, né? A lógica é esse quarteto mesmo. Eu acho. Eu gostaria de ver o retorno do Endrick, mas o Dorival o deixou de fora novamente. Tá claro que nesse momento o Endrick não está neste momento, o Endrick não faz parte do plano do Dorival. Eu acho que pelo fato de não estar jogando muito, né, André? Isso aí eu acho que tem um peso também. Seria você tirar, às vezes, como é o caso do João Pedro e do Cunha, que vem jogando constantemente, né, que já jogaram de centroavante, né, e podem desempenhar essa função, de que o Endrick que a gente tem visto pouco jogar. Quando entra, tem entrado bem. Quando joga com um pouco mais, a gente vê que ele vai desenvolver, mas é difícil você fazer uma lista. Você vê que o Luiz Henrique ficou de fora. Cadê o Luiz Henrique? Gente, o Luiz Henrique, há pouco tempo, era uma das... O melhor jogador do futebol brasileiro da América do Sul na última temporada. Igor Jesus também. Também o Igor. Vamos colocar a última escalação do Dorival, o último jogo que o Dorival comandou a seleção brasileira, titulares e jogadores que entraram. Ó, o goleiro era o Ederson, o lateral era o Danilo, Marquinhos, Gabriel, Magalhães, esses aí seguem todos. O Abner não retorna, o Martinelli entrou no lugar dele, Bruno Guimarães e André seguem, Gerson segue, Paquetá tá fora, Savinho e Estevão segue, Rafinha segue, Vini segue, Igor Jesus e Luiz Henrique fora. Pra ver que tem uma mudança. Mexeu. Abner fora. É bom lembrar que são 4 meses, né? Claro, Abner 4 fora, meses no futebol é muita coisa. 4 meses e uma escolha do Luiz Henrique de jogar no Zenit. Né? Você não acha esquisito? Pelo seguinte... E o Igor Jesus eu acho um pouco vítima do que aconteceu com o Botafogo nesse início de temporada, né? Ele é parte desse processo. Da mesma forma como ele foi levado por aquele coletivo excelente e agora também. Inclusive o Igor chega à seleção porque o João Pedro se machuca. Exato. E agora o João Pedro está inteiro, é a hora do Igor ceder o lugar para o João Pedro. Mas assim, seleção brasileira, a convocação, vocês dois conhecem muito, você por dentro e ele mais por dentro, dentro do gramado, é uma combinação de passado, presente e futuro. Né? Quando você faz a lista, às vezes o jogador não está tão bem naquele momento, você sabe o que ele te entregou ali, você convoca. Homem de confiança. Você vai fazendo esse... Marquinhos, tem vários. O próprio Danilo mesmo. né?
O Luiz Henrique é um cara que teve uma entrega para a seleção brasileira especificamente, recentemente, muito grande. O Luiz Henrique tirou o Dorival de enrascada algumas vezes. Né? Jogo contra o Chile, por exemplo. Com gols, com jogadas, etc. Ele foi muito bem na seleção, o Luiz Henrique. Ele não está jogando, fez uma escolha. Tem 2 meses que ele não etc. joga, né? Eu juro que quando eu vi a lista toda dos 50 e poucos lá, o Luiz Henrique vai ser um deles, pelo passado recente. O Dorival vai ser grato ao Luiz Henrique. Não foi, né? Ó, você quer ir, não quer jogar? Tchau. Pô, mas eu acho um recado bom, sabia? Hã? Um recado bom. Mas não é para todos, é só para alguns, né? Por ela. É só para alguns. O Koeman mandou recado pro... Memphis. Né? A mesma coisa também. Né? Fez a sua escolha. Mas eu acho que a questão do Luiz Henrique é ele tá em inatividade. Exato. Esse é o problema, ele não está jogando. Para mim é a mesma coisa do Hendrick. Lógico que... Diferente. O Hendrick ainda joga, né? O Luiz Henrique nem isso, proporções né? diferentes. Exato. É isso aí, galera. E aí, o que vocês acharam da escalação da seleção? O que vocês acharam da escalação do Flamengo? Você acha que vai atrapalhar o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Né? Deixa seu comentário aí. Não esquece de deixar o like e se inscrever também no canal. Valeu!